Beleza, Pro. Boa tarde a todos. Vamos começar aqui a nossa aula, nossa quarta aula de cinética. Então, vamos recapitular o que a gente viu na aula anterior. Então, na aula anterior, a gente viu o finzinho das leis de velocidade integradas, em que a gente viu como que é feito o tratamento quando nós temos uma cinética de ordem 2, em termos de dois reagentes diferentes, cada um com ordem parcial igual a 1, que é um tratamento um pouco mais elaborado. Vimos só o resultado final da cinética de ordem 3, e depois a gente viu como que generaliza isso, né? Como é que é um tratamento genérico para uma cinética de ordem N. Que apesar de não ser tão utilizado, ele fornece uma expressão que vai dar origem a um método experimental importante, que é o método da meia-vida. Então, só voltando um pouco aqui, em termos gerais, as leis de velocidade integradas, elas nos fornecem relações matemáticas entre a concentração restante do reagente em um dado tempo t, né? Então, aqui, com concentração de A, nós representamos uma concentração de um reagente qualquer, que vai variando em função do tempo, né? Então, é justamente para esse tipo de dados que essas expressões podem ser utilizadas, para tratar esse tipo de dados. Com esse tratamento, a gente pode construir, né, vários gráficos, cada um baseado num modelo matemático distinto. Então, o modelo de primeira ordem tem uma expressão característica, o modelo para o tratamento de lei de velocidade de segunda ordem tem outra forma, né, e assim por diante. Isso possibilita que a gente, testando, né, a qualidade do ajuste desses modelos aos dados experimentais, né, ou seja, obtidos em laboratório, né, comparando a qualidade do ajuste, principalmente em termos daquele parâmetro R da regressão linear, né, que é o coeficiente de correlação, isso nos permite propor, né, qual é a ordem de velocidade seguida por aquele sistema, por aquela reação. E uma vez sabendo qual é o modelo que melhor se ajusta, a gente pode utilizar a expressão correspondente ao dado modelo, né, para o cálculo, né, se um determinado problema assim solicitar, para o cálculo da concentração restante a um dado tempo. Ou seja, se eu não tenho os dados experimentais, mas eu tenho, por exemplo, a informação sobre qual é, né, a ordem cinética que a reação segue e qual é, por exemplo, a constante de velocidade, a gente consegue aplicar aquela expressão e calcular a concentração restante a um dado tempo, certo? E depois, tratando aqui dos métodos experimentais, a gente viu dois métodos principais, que são o método da meia-vida e o método das velocidades iniciais. E eles estão explicados na aula, né, nessa aula passada. Muito bem. Então, na aula de hoje, a gente já vai começar a tratar da questão dos mecanismos. Então, a gente vai examinar dois tipos simples de mecanismo, né, que como se fossem protótipos de mecanismo, né, e que depois, geralmente, são combinados entre si para a gente descrever mecanismos um pouco mais complexos, né? Um desses protótipos de mecanismo é simplesmente uma reação reversível. Porque numa reação reversível, eu consigo identificar duas etapas. Por mais que a gente represente assim, né, A em equilíbrio com B, eu posso identificar a etapa reacional de A dando B e a etapa reacional de B dando A. E o outro protótipo simples de mecanismo é aquele descrito por reações consecutivas. Partindo-se do reagente A, tem-se uma reação, uma etapa, né, que forma o intermediário B, e esse intermediário B sofre reação formando um produto C. Então, não necessariamente a gente sempre vai estar interessado nesse composto final, que seria o C. Pode ser que o nosso interesse principal esteja nessa substância B, né, e que, na verdade, essa outra etapa seria simplesmente uma decomposição do composto B, formando uma substância indesejável C. Mas, o que para o nosso propósito... Tipo aqui, um subproduto, professora? Pode tipo enxergar como... Uhum. Pode ser sim. Então, só estou destacando isso porque, por mais que isso passe
a ideia para a gente, de quando eu represento assim, A dando B e B dando C, que sempre o que eu vou estar mais interessada é em C. Isso pode acontecer em muitos casos, mas em outros, o nosso interesse seria em B. Então, tudo leva à terminologia que a gente vai utilizar. Então, às vezes, B é chamado de intermediário quando o nosso interesse é em C. Mas é a mesma coisa, como você falou. Se o meu interesse é em B, eu posso até chamar C de subproduto, né? Então, a questão, a terminologia, muitas vezes ela está relacionada com a questão de qual substância nos interessa mais. Enfim. E aí, tratando esses dois protótipos de mecanismo, né, a gente vai estudar aqui como a gente vai representar, né, a concentração dessa substância de partida, a concentração de uma dada substância tida como intermediária e de um produto final, né, expressão para todas elas em função do tempo. Então, só deixando claro aqui que eu chamei de protótipo de mecanismo, porque a gente vai ver adiante que quando a gente vê realmente mecanismos complexos, né, com muitas etapas, a gente vai ter combinação, né, de todas essas ocorrências possíveis, certo? Então, esses são mecanismos mais simples. Então, vamos começar examinando aqui, né, esse primeiro caso, certo? Reações reversíveis e com ordem de reação mais simples ainda, reações reversíveis de primeira ordem, né? Então, como a gente está acostumado a ver essa representação para o caso de sistemas em equilíbrio, justamente esse tratamento ele pode fazer com que a gente obtenha também uma relação para a constante de equilíbrio. Essa em termos das constantes de velocidade das reações nos dois sentidos. Aqui representando KF como a reação no sentido direto, esse F, na verdade, está em inglês, né? Forward, e KB no sentido reverso, tá? Então, a gente vai ter uma suposição aqui, né, de que a gente poderia desconsiderar, né, a velocidade da reação reversa no sentido de alterar, certo, significativamente essas essas concentrações de A em B, num caso em que a constante de equilíbrio fosse infinita, ou seja, o que é uma constante de equilíbrio infinita, né? Aquela em que, quando a gente escreve a constante de equilíbrio, a gente vai ter uma concentração do produto, né? Muito, muito, muito mais alta do que a concentração do reagente, ou seja, uma reação que vai completamente até a formação do produto e nunca retorna. Então, nem é necessariamente desse caso que a gente está tratando aqui. A gente está tratando do caso em que se estabelece um equilíbrio em que eu identifico uma concentração de A e consigo detectar C, né? Então, para o nosso tratamento aqui de cinética, né, é muito importante a gente visualizar esse tipo de processo enxergando as duas reações, né? A reação no sentido, certo, para a direita e no sentido para a esquerda e escrevendo as constantes de velocidade de cada uma, certo? Pode falar, Mariane. Você queria fazer uma pergunta? A senhora podia só repetir essa questão da constante de equilíbrio infinita? É quando tem alta concentração de produtos e não caminha no sentido... É como se fosse irreversível, no caso, né? É como se fosse virtualmente irreversível. Então, nem é nesse caso aqui, é esse caso que a gente estaria tratando aqui, né? Então, a gente está tratando aqui um sistema em que tivesse uma constante de equilíbrio, vamos dizer, moderada, certo? Em que o sistema atinge o equilíbrio, essa reação reversível. Ela atinge uma condição de equilíbrio numa situação em que a gente vai ter concentração detectável de A e uma concentração detectável de C, certo? Ou seja, a gente tem valores, né, substanciais, valores também mensuráveis, não desprezíveis para as constantes de velocidade das duas reações, certo? Então, por quê? Aqui estaria associado uma constante de equilíbrio infinita, né, que raciocínio isso me traria em termos das constantes de velocidade, em que a reação no sentido
direto, né? Ela é muito mais rápida e é desprezível no sentido reverso. Tem que KF seria muito maior que KB, a ponto de KB ser desprezível, né? Depois, no final do tratamento, a gente, dependendo do problema em questão, a gente pode até traçar esse tipo de consideração. Mas nesse caso geral que a gente quer tratar aqui, o que a gente tem? Né? A gente tem uma reação, como essa que está mostrada aqui, A em equilíbrio com C, em que KF representa a constante de velocidade dessa reação marcada aqui em vermelho, A dando C, né, com constante de velocidade KF. E também a gente consiga identificar aqui, enxergar que aqui eu também tenho a reação reversa de C formando A, né, com a constante de velocidade KB. É isso que é importante, né, a gente conseguir enxergar aqui. Para quê? Para que a gente seja capaz de escrever as leis de velocidade dessas duas reações. Como a gente vai considerá-las como etapas elementares, lembram desse detalhe? Se uma reação ela se processa, né, como uma reação simples, ou como na forma de uma única etapa, de uma etapa elementar, a gente consegue escrever a lei de velocidade com base na estequiometria. Né? Lembram dessa minúcia aqui? Certo? Quando eu tenho uma reação global, em que eu não sei se ela se processa através de subetapas, eu não posso escrever a lei de velocidade dela, a priori. Certo? Agora, quando eu sei que ela é elementar, eu posso. Ou seja, se eu sei que a reação direta, que é A dando C com a constante KF, eu sei que a lei de velocidade é RF, F, lembra, está em inglês, é forward, ou seja, é direta, né? RF é igual a KF vezes quem? Vezes a concentração de quem é reagente dessa reação. Quem que é reagente, quem que é produto aqui? Reagente é A, produto é C. Então, RF é KF vezes concentração de A. Por outro lado, na reação inversa, quem que eu tenho como reagente aqui? É C. E qual é a constante de velocidade? É KB. Então, qual é a lei de velocidade dessa reação aqui? É RB, que é igual a KB, vezes concentração de C. Porque na reação inversa, quem é reagente é C. Tá claro isso? Porque isso vai aparecer bastante, certo? Em cinética. Professora, esse B, ele é notação para relatar a composição? Oi? Não, é do termo em inglês, backwards, que é no sentido para trás, é o reverso. Obrigada. Inverso, reverso, ou para trás. Certo? A gente poderia colocar aqui, né, D de direto e do inverso, mas eu preferi manter. Certo? Então, o que é importante aqui? Até esse pedacinho aqui. É que vocês entendam que para uma reação assim em equilíbrio, a gente tem como escrever a lei de velocidade numa direção e na outra, porque elas são etapas elementares, certo? E que a lei de velocidade sempre é a velocidade igual a constante de velocidade vezes a concentração de quem é reagente aí. Por isso que para a inversa, quem é reagente é C. Então, estando isso entendido, beleza, tá? Então, vejam só. A gente consegue agora escrever DADT, certo? Levando em conta as duas reações que interferem na concentração de A. Vejam se vocês acham que faz sentido. A reação, certo? No sentido direto, aquela que está representada aqui pela letra F, ela interfere na concentração de A, diminuindo essa concentração, consumindo A. Certo? Ao passo que a reação no sentido inverso, ela contribui para alterar a concentração de A, aumentando, porque na reação inversa,
é formado ou restaurado. Concordam comigo? Professora, eu não acompanhei não aí teu raciocínio. Ó, veja só. Deixa eu colocar. Eu até tenho já aqui um. Eu até já tenho já deixo pronto o meu rabisco para essa explicação. Que eu desmembrei, ó. Eu vou começar a fazer uma coisa aqui nos nossos slides. Sempre que eu for detalhar mais uma dedução que está no slide anterior, eu vou colocar esse slide em azul. Tá vendo aqui? Esse slide está com o fundo azul, porque eu peguei essa reaçãozinha aqui, ó, e tô destrinchando ela, um detalhamento da dedução anterior. Vejam só. Aqui eu tenho duas reações, não tenho? Eu tenho a reação de A formando C e de C formando A. Concordam? Sim. Vocês concordam que a reação de A formando C consome A? Sim. Faz sentido? E que a reação de C voltando a A aumenta a concentração de A? Contribui para restaurar o composto A? Uhum. Numa direção, a reação de A para C faz a concentração de A diminuir. E a reação inversa de C dando A contribui para a concentração de A voltar a crescer. Então, como isso acontece, o que eu faço? Depois que eu escrevi as duas leis de velocidade, estão vendo aqui, ó? Eu pego, escrevo dA dt. O que é a dA dt? É a variação total na concentração de A. O que eu vou escrever aqui? Eu vou escrever todas as contribuições para variar a concentração de A, seja aumentando, seja diminuindo. Qual das duas reações, certo, consome A? É essa daqui, ó. Não é essa? Qual é a lei de velocidade da reação no sentido direto? Não é essa daqui? Então, eu coloco ela, e ela faz a concentração de A diminuir, então eu tenho que colocar ela na expressão de dA dt com sinal de menos. Já a outra, tá vendo? Que é essa segunda aqui, é a lei de velocidade, ó, da reação inversa, da reação que contribui para repor o composto A. Então, as duas contribuem para dA dt, uma com sinal negativo e outra com sinal positivo. Foi exatamente isso que eu escrevi aqui. O que vocês acham? Agora faz sentido, professora. Certo. Então, sempre. Por que isso é importante? Que fique claro. Porque essas expressões DADT, DBDT, DCDT, DPDT, se eu chamei o produto de P, a gente vai ter que escrever isso no resto do curso inteiro. Isso vai aparecer muito. Então, é importante que fique claro, né, como que escreve essas expressões. Agora, ao mesmo tempo, então, para ficar bem claro mesmo, vamos escrever como que ficaria para o composto C. O composto C é ele que está em equilíbrio com A. Então, concomitantemente ao consumo de A, você tem a formação de C e vice-versa. Então, C, vejam só, C é produto da primeira, estão vendo? E ele é reagente da segunda, ou seja, ele é formado nessa primeira e ele é consumido nessa segunda. Então, eu tenho que colocar a lei de velocidade da primeira com sinal positivo, que ele é formado na primeira. Ou seja, a primeira contribui para a concentração de C aumentar. E a reação inversa contribui para consumir C, restaurando A. Então, dCdt, ó, é semelhante a dAdt, só que com os sinais trocados. Tá claro isso? Esse sinal de menos é o sentido de onde está consumindo, né? Está diminuindo a concentração, né? Porque ele contribui, tá vendo? Para dAdt ou para dCdt
Quando eu tenho uma contribuição positiva para DDT, significa que corresponde a uma etapa que forma essa substância. E vai entrar aqui a lei de velocidade com sinal negativo para a etapa que consome a substância. Né? E na sequência, a gente vai escrever isso até o fim do curso, quando a gente for estudar cinética enzimática, cinética de polimerização, quando a gente for estudar reações radicalares, reações em equilíbrio, pré-equilíbrio, aproximação do estado estacionário, todos os próximos assuntos, vai ter que saber escrever esse tipo de expressão aqui. Certo? Aí, vejam só. Agora eu vou explicar, né? Até aqui eu já expliquei, ó, essa expressão aqui. Ela está explicada aqui no slide de detalhamento, né? E na sequência, a gente pega DADT e reescreve a concentração de C em função de A0 e C0. Como que isso foi feito? Certo? Veja, por que isso? Porque eu vou utilizar aqui DADT, eu não vou utilizar explicitamente DCDT, mas eu escrevi DCDT só para exercitar o exercício dessas, a escrita, né, dessas expressões. Mas a que me interessa é essa aqui de cima. Agora eu vou precisar do seguinte, aqui eu tenho concentração do composto A, que é uma variável, concentração do composto C, que também é uma variável. Então, eu quero ficar com essa expressão aqui somente com A como variável. O que eu vou fazer, então? Eu vou escrever a concentração de C em termos das concentrações iniciais. Que raciocínio que eu vou fazer, então? Eu vou usar esse raciocínio que está aqui, ó, desse lado. Então, eu vou escrever aqui delta A, vou escrever como que fica delta A e delta C, né? Que é a variação, até um certo tempo qualquer, a variação da concentração de A e depois a variação da concentração de C. Sempre é o final menos o inicial. Então, delta A é concentração de A final, ou seja, no tempo que eu estipular aqui como sendo final, menos concentração inicial. Mesma coisa para o composto C. Então, delta C é C menos C0. Delta A é A menos A0, delta C é C menos C0. E outra coisa que eu vou observar aqui é que delta A é igual a menos delta C. Por quê? Porque eu só tenho essas duas substâncias e uma é formada às custas da outra. C é formado às custas de A e A é restaurado às custas de C. Então, delta A é igual a menos delta C. O que significa que delta A é igual a menos delta C? Que na mesma medida em que A é consumido, C é formado. E na reação reversa, na mesma medida em que C é consumido, A é formado. Sempre que isso parecer estranho, né, o que eu estou falando, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Então, se delta A é igual a menos delta C, aí eu igualo um ao outro. Então, eu pego aqui, ó, delta A é A menos A0. E delta C é C menos C0, só que menos delta C é C0 menos C. Então, a partir dessa igualdade aqui, agora eu isolo C, né? Então, C é igual a C0 mais A0 menos A. Então, onde está C aqui, ó, eu coloco C0 mais A0 menos A. Foi o que eu fiz aqui, ó. DADT igual a menos KFA mais KB C0 mais KB A0 menos KB A. Certo? Aí, agora eu coloco aqui concentração de A em evidência. Porque concentração de A aparece aqui e aqui. Então, colocando concentração de A em evidência, eu fico com KBC0 mais KBA0 menos KF mais KB, que multiplica A em evidência. Então, agora, ó, eu expliquei como chegar nessa expressão aqui. Professora, a senhora pode voltar rapidinho o slide Posso. lá da... Nesse daqui, né? Depois que a senhora igualou aí o delta A igual a menos delta C, depois a senhora fez o quê? Agora, onde está delta A, eu substituí o que significa delta A. Ó, tinha escrito aqui em cima, delta A é igual a A menos A0. Então, onde está delta A, eu escrevi A menos A0. Certo?
E aqui Sim. onde está ΔC, eu também substituí, ó. Tá, na verdade, está menos ΔC. Então, eu peguei essa expressão aqui e só troquei o sinal e substituí. E depois eu isolei C. Tá vendo? Né? Eu passei o C para cá, para ele ficar positivo. E aí, passei A menos A0 para o outro lado. Depois que eu isolei C, aí sim eu substituí aqui, ó. Concorda? Sim. A senhora me dá só um segundinho, só para anotar uma coisa. Posso, dou sim. Pode ficar à vontade. Deixa eu deixar o telefone mudo aqui. Posso ir? Só falta 2 letras. Ah, beleza. Professora, nessa penúltima linha aí, roxa, Certo. o que foi que a senhora fez aí, esse rearranjo aí? Que não... Ó, Nesse que está escrito de caneta roxa, só nessa certo. parte. Só Então, essas duas. primeiramente, essa primeira expressão aqui de caneta roxa é essa aqui, ó. É DADT. Colocando onde você tem C, eu coloquei isso daqui, ó. Então, tá vendo que eu tenho aqui C0, A0 e menos A? Então, vão aparecer esses 3 termos multiplicados agora por KB. Porque aqui eu tenho KB vezes C, né? Então, isso vai me levar a KBC0 mais KBA0 menos KBA. Eu substituí aqui. Beleza. Agora E só aí, essa última linha do roxo aí que eu não entendi o que a senhora isolou, eu coloquei agrupou. A em evidência. Olha lá, concentração de A em evidência. Então, ó, esse daqui, ó, KBC0 ficou igual, KBA0 ficou igual. E o que eu tinha? Eu tinha menos KFA menos KBA, certo? Então, eu juntei os dois, coloquei A em evidência e deixei o sinal de menos do lado de fora. Então, fica menos A em evidência, né, que multiplica KF mais KB. Entendi, obrigada. Beleza. Então, é importante mesmo. Por quê? Porque no livro, quando vocês forem ver, ele dá um pulo daqui, ó, de DADT, esse aqui intermediário, DADT igual a menos KF, A mais KB, C, ele já dá um pulo para cá, certo? E aí você fica sem saber como que ele chegou aqui, né? Então, tem todo esse raciocínio aqui, que está nesse slide em azul. Então, sempre esses slides em azul, eu vou detalhar essas deduções. Aí, beleza. Onde que a gente chega, né? A partir disso daqui, certo? A gente chega no seguinte. Vê se vocês concordam comigo. Enquanto DADT for diferente de zero, ou seja, tiver um valor resultante, vamos supor que DADT, ele depende, né? Desde o início da reação, ele vai dependendo, imagina a reação começou, então ele vai dependendo, certo? Dessa contribuição de menos KFA mais KBC, né? Ele vai dependendo das duas reações, que são concomitantes. E quando chegar no equilíbrio, certo?
A concentração de A e a concentração de T estacionam. Não é isso que é a definição do equilíbrio? Certo? Se no equilíbrio as concentrações das espécies ficam estacionárias, significa que no equilíbrio dAdt atinge o valor igual a zero. Sim. Certo? Então, é isso que está escrito. E também do DC-DT também, né? Só que aí está olhando só para o A. Uhum. Exatamente. No equilíbrio, dAdt igual a zero, dCdt igual a zero. E aí, quando, né, isso acontece, principalmente, ó, aqui tá só destacado para dA, mas para DC você tem toda a razão. Acontece a mesma coisa. Então, no equilíbrio, dAdt é igual a zero. E qual é a concentração restante da substância A? E qual é a concentração presente da substância B? São as concentrações com o índice equilíbrio. Então, no instante que dAdt for igual a zero, A é igual a A no equilíbrio. Faz sentido? Né? E aí, o que a gente vai fazer, então? Eu vou pegar essa expressão aqui, vou chamar A de A no equilíbrio e vou zerar. Eu acho que é melhor eu até rabiscar aqui. Eu vou colocar um slide a mais, para ficar bem claro o que eu estou falando. Então, agora vai só olhar de forma pontual, no equilíbrio, né? Tipo, as equações que vai deduzir vai ser valendo no equilíbrio somente. Vai ser valendo no equilíbrio. Para chegar num resultado interessante que depois eu vou usar, que eu posso usar em alguma outra situação. Então, a primeira coisa, né? Que expressão é essa? É essa, exatamente essa que você perguntou que eu tinha feito, que eu coloquei A em evidência, tá vendo? É essa mesma roxinha aqui. Eu pego essa expressão ali que estava em roxo, e aí eu vou raciocinar assim. No equilíbrio, dAdt igual a zero, também, lógico, eu vou ter dC dt igual a zero. Então, eu vou igualar essa expressão a zero. Vejam só, se dAdt é igual a zero, aqui, ó, então eu vou escrever que zero é igual a KB C0 mais KB A0 menos KF mais KB A no equilíbrio. Ah, e faltou escrever aqui, né? Que também no equilíbrio, A eu passo a chamar de A EC. Então, eu substituo tudo isso nessa expressão e vou jogar esses dois termos para cá. Ó. Esse termo aqui, que está negativo, né? Esse aqui está negativo. Eu posso igualar esses dois termos aqui, certo? Posso até colocar o KB, né, em evidência, se eu quiser que tem KB aqui e aqui. Vou deixar assim, por enquanto. A zero. Então, isso é o que foi feito aqui, ó, tá vendo? Eu igualei, essa mesma coisa que eu igualei. Então, no equilíbrio, isso aqui fica igual a zero, ou seja, eu igualo essa equação a zero e posso passar esse termo negativo para o lado de cá. Onde que eu chego? Que KBC0 mais KB a zero é igual a
KF mais KB, A e Q. Por quê? Porque vai ser conveniente para a minha etapa de dedução que vem na sequência, aí eu pegar essa expressão aqui e trocar, tá vendo onde está KBC0 mais KB0? Eu vou tirar e vou colocar o que está em verde. Vai ficar assim, ó. Observem aí. Comparem essa com essa e veja que eu troquei o que está em azul pelo que está em verde. Estão vendo? Parece sem sentido. Por enquanto, parece sem sentido. Mas por quê? Porque isso vai ser conveniente na continuidade da dedução. Para onde a gente vai? Agora eu pego essa expressão, ó. É a mesma. O que apareceu aqui? Né? A gente colocou KF mais KB em evidência. Ó, aqui eu tenho, tá vendo que eu tenho KF mais KB e tenho KF mais KB. Então, se eu colocar KF mais KB, que aparece nos dois termos, em evidência, né? Vai aparecer o quê? AEC menos A. Ó, olha ele aqui, né? Então, é um monte de substitui daqui, substitui dali, para chegar numa expressão para a gente conseguir compreender, né? Expressões que são usadas, que aparecem no livro, que geram gráficos e que têm utilidade para tratamento de dados experimentais. Então, muitas delas vêm dessa manipulação matemática e que, na realidade, a gente precisa, né, se debruçar para não ficar só aparecendo que é coisa que a gente não sabe de onde veio, certo? Então, aqui eu tenho, né, DADT, KF mais KB em evidência, AEC menos A, e vai ser feita uma integral a partir dessa expressão aqui, né? E que vai levar a um gráfico que a gente vai ver, né, aqui no próximo slide, que aparece também em tratamentos de dados. O que vai ser feito aqui, então, para fazer essa integral? A gente vai passar o dt para o lado direito da igualdade e vamos passar para o lado esquerdo a EC menos A. Vai ficar desse jeito aqui, ó. O DA é esse mesmo aqui. Cadê o DT? O DT, tá vendo? Passou para o lado direito. A EC menos A passou para cá dividindo, né? E aí a gente faz a integral, certo? E aqui tem uma expressão geral para a solução dessa integral. Essa é exatamente uma integral do tipo, né? X menos S elevado a menos 1 dx. Nossa, que estranho, por quê? Então, ó, é porque é assim, ó, dx dividido por x menos s. Ou seja, é a mesma variável. Quem que é a minha variável? É a A. Então, ela aparece aqui, ó, no denominador, juntamente com uma constante, né? Então, essa integral do lado esquerdo é que ela tem esse tipo de solução aqui. Então, usando essa solução geral, essa daqui é simples, que as constantes saem da integral, e aqui eu só tenho integral de dt, né? Que dá t, o próprio t, né? É por isso que a solução dessa expressão, integrando dos dois lados, né? Eu vou ter ln, certo? Qual ln vem da solução da integral, ln de a menos aec dividido por a0 menos aec, que é igual a menos kf mais kb vezes t. Então, quando a gente vai tratar, né, de um equilíbrio, sem a gente utilizar nenhuma aproximação, tá vendo que a gente não usou, né, nenhuma aproximação aqui. A gente foi fazendo todas as considerações do que realmente é válido no equilíbrio, né? As concentrações são estacionárias, um deles é consumido, o outro é formado, né? Então, a gente chega nessas expressões. Essa daqui, certo? Com essa forma
logarítmica, é possível construir um gráfico, certo? De LN, tendo LN no eixo Y. Nossa, mas tem tanta variável. Não tem, não. A única coisa que é variável aqui é a concentração de A. Que é uma constante, sim, é uma constante que está ligada à constante de equilíbrio. Né? A0 também é uma constante para o experimento, certo? Se você fez uma reação, nada vai mudar. Você foi para o laboratório e fez uma reação, nada vai mudar qual foi a concentração inicial que você colocou, né? Então, no estudo, ele não é uma variável, certo? E aqui, a variável é o tempo, né? Então, é um gráfico de LN disso tudo em função de T. E na inclinação, a gente consegue determinar a soma das constantes. E também gera essa expressão aqui, ó, que permite a gente, sabendo, né, conhecendo a constante de equilíbrio, sabendo a concentração no equilíbrio e a concentração inicial, a gente conseguir propor a concentração restante a um dado tempo, mesmo que esse tempo não seja o equilíbrio. A gente consegue calcular todos os pontos. Então, isso é importante para o tratamento de dados. Né? O que mais aqui? Certo? Então, aqui, ele permite também para a gente, né, compreender, ou a gente conseguir prever quais vão ser as concentrações, estão vendo, estacionárias das duas espécies, né, das duas espécies envolvidas na reação reversível, né, uma vez atingido o equilíbrio. Isso permite a gente também, além, tá vendo que é outro gráfico, ó. Esse aqui não é o gráfico que eu estou mostrando para vocês na figura, mas se com dados experimentais, né? Tá vendo que medindo só a concentração da espécie a gente consegue na inclinação a soma das duas constantes. Se por acaso no experimento, né, a gente consegue acompanhar a concentração das duas espécies, além da soma das duas constantes, que o gráfico anterior permite a gente obter, esse aqui permite a gente obter, ó, a partir da razão entre as concentrações esse aqui é o produto, é o que cresce, tá vendo? E o reagente é o que diminui. Se eu dividir, né, uma concentração pela outra, quem que eu tenho aqui? É a concentração, é a constante de equilíbrio, né? Professora, naquela equação lá com LN, no slide anterior, isso. No caso, essa parte que tem o LN é a parte Y, né? Exatamente. É a parte Y. Do gráfico, né? Valeu. O gráfico seria LN, né? De todos esses parâmetros aqui, dessa razão aqui, em função de X. E quem é o X? É o T. Certo? E o que eu vou ter? Qual vai ser a minha inclinação? A inclinação desse gráfico vai ser menos KF mais KB. Então, aqui eu posso ter acesso, certo? A inclinação desses dados me fornece a soma das duas constantes. Com essa expressão aqui na forma exponencial, a gente consegue calcular a concentração restante, tá vendo? Que é a concentração restante a cada tempo. Basicamente, a concentração restante a cada tempo eu consigo enxergar, é o que mais relaciona com esse gráfico aqui, ó. Né? Onde que eu estaria vendo? Não é que esse aqui também vai gerar um gráfico, eu estou dizendo aqui, eu posso calcular algo que, se eu tivesse o gráfico, eu leria no gráfico. Né? Você não precisa ter os dois dados, é uma alternativa a mais. Né? Então, vejam que depende do tipo de estudo, né, que a pessoa faz. Depende do tratamento, de como os dados vão ser tratados.
né? Para fazer esse gráfico aqui, ó, o que eu precisaria ter? Eu precisaria acompanhar a concentração de A em função do tempo, que é o reagente, e também acompanhar a concentração de C em função do tempo. Vejam que após um certo tempo, ambas se apresentam estacionárias. O que ele está dizendo aqui, ó? Vamos pensar junto. O que ele está dizendo? Que nesse caso aqui, KF sobre KB é igual a 2. Então, quem que é KF sobre KB? Lembram que a razão entre as constantes de velocidade, ela nos fornece a constante de equilíbrio? Lembram que até em química geral a gente aprende isso? Vocês lembram de ter ouvido isso? Não. Que a gente tem uma relação entre as duas constantes através... basicamente, uma das definições de equilíbrio, né, que os alunos tomam conhecimento, tomam contato, certo? Uma delas é quando as concentrações de todas as espécies envolvidas passam a ser estacionárias, ou seja, elas não mudam mais com o tempo. Daí o professor sempre costuma falar, mas será que as duas reações pararam ou as duas reações continuam ocorrendo? Então, a definição é que, da forma que como a gente, né, recebe a informação sobre equilíbrio. Não, é que no equilíbrio, as velocidades das duas reações se igualam. Lembra de ter ouvido isso? As velocidades, certo? Agora, as constantes de velocidade, certo? Não tem nada a ver com isso. Onde que a gente identifica, né, na discussão do equilíbrio, as constantes de velocidade, né? Que a constante de equilíbrio é esse K maiúsculo, né? Se a minha reação é essa daqui, ó, A em equilíbrio com C, lá em química geral, ou até em fisicoquímica, a gente aprende assim. Como que eu escrevo, né, a constante de equilíbrio em termos das concentrações? Então, ela é a concentração do produto no equilíbrio dividido pela concentração do reagente no equilíbrio. Beleza, ó, bateu com o que eu tenho aqui, não é? Se eu pegar aqui no meu gráfico a concentração do produto no equilíbrio, quem que é o produto? É C. Então, aqui eu tenho a concentração do produto aumentando, né? Vejam, onde que ela estaciona? Né? Ela estaciona aproximadamente, certo? Em 2/3 de 1, tá vendo? Essa é a minha escala inteira aqui, ó. Ela vai de 0 a 1. Aqui na minha escala, é uma escala normalizada, né? Estou com uma escala normalizada. A concentração do produto, ela ficou estacionada em 0,66, tá vendo? Aproximadamente, né? E a concentração do reagente, ela veio decaindo e ela estacionou aproximadamente em 0,3333, que é 1/3. Então, eu tenho o produto estacionando em 2/3, o reagente estacionando em 1/3. Se eu fizer essa divisão, né? 2/3 por 1/3 vai dar igual a 2. Isso até corresponde, né, à razão entre as constantes de velocidade, né, da reação direta pela reação, a constante de velocidade da reação inversa, né? Então, esses são... A gente volta, né, um pedacinho na próxima aula e a gente deduz isso daqui com mais clareza, né? Em outra parte. Ó, o que eu faço aqui, que às vezes fica um pouco picado o assunto, né? Como eu recomendei para vocês estudarem pelo livro do Atkins, certo? O capítulo de cinética, eu estou me mantendo um pouco fiel, né, à ordem do assunto no capítulo, né? Às vezes eu mesmo fico em dúvida se às vezes não é melhor trazer algum tópico para mais próximo do assunto correlato,
ou manter um pouco a sequência, tá? Mas o que a gente tem aqui? Então, a gente tem os vários tratamentos que a gente pode fazer para o sistema aqui em equilíbrio, sem nenhuma... A gente não está usando aproximação aqui, tá? Então, o que a gente fez? A gente escreveu a reação em equilíbrio, a gente aprendeu a escrever, né, a taxa, né, de consumo do reagente e a taxa de formação do produto, certo? Que é o dAdt e o dCdt, em termos das leis de velocidade de todas as etapas que contribuem para essa variação de concentração, ou seja, né, às vezes eu fico falando textualmente, eu mesmo estou percebendo que a frase está ficando gigante, mas o que eu estou fazendo aqui? Se eu estou vendo que A participa da reação no sentido, né, para a direita, e da reação para a esquerda, a direita sendo consumido, a esquerda sendo formado, para a variação total, né, da concentração da espécie A, contribuem as duas reações. E a mesma coisa para C. Então, está vendo que eu não estou fazendo nenhuma aproximação aqui, né? Então, eu só fui fazendo as substituições pertinentes, fizemos a integral e a gente viu todos os tratamentos que podem ser feitos ao dado, certo? Qual seria o dado experimental? O acompanhamento da concentração do reagente em função do tempo, né? Como eu defini? Estava definido aqui, ó, ambos são de primeira ordem, estão vendo? Então, até por ambos serem de primeira ordem, é que caiu nessa expressão aqui, né? Eu não tenho nenhum termo, eu não tenho aqui concentração ao quadrado, né? Então, por isso que a solução me fornece o LN, e isso me permite tratar o dado de equilíbrio de reações de primeira ordem, né, em equilíbrio, a reação direta e inversa, com uma expressão que é aproximadamente análoga à expressão da lei de velocidade integrada para a primeira ordem, certo? Através desse gráfico. Com essa expressão eu posso calcular, e aqui é um outro gráfico também que pode ser feito com dados semelhantes, só que eu teria que acompanhar também a concentração do produto. Ou conhecendo a estequiometria, né? Sabendo que é 1 para 1, eu consigo fazer isso daqui. Eu consigo só acompanhando o reagente A, inferir a concentração do produto C. E fazer esse gráfico, né? E através da divisão, ó, quando eu divido a concentração, né? De um pelo outro, a concentração do produto no equilíbrio, que é essa daqui, pelo reagente no equilíbrio, aí eu obtenho a constante de equilíbrio, certo? Então, vamos seguir, para eu não ficar muito repetitiva aqui. O outro protótipo de mecanismo que eu combinei com vocês é esse aqui, ó. Agora a gente vai passar para essa segunda parte. Reações consecutivas, certo? Ou reações que têm um reagente de partida, composto intermediário e produto final. É isso que a gente chama de, reações consecutivas de primeira ordem. Aqui também, solução completa sem aproximações, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Se elas são de primeira ordem, né? E eu tenho A dando B, B dando C, primeira coisa que eu vou dar um nome para a constante de velocidade da primeira etapa, chamei de K1, e a constante de velocidade da segunda etapa, chamei de K2, né? Pode falar, Mariane. Professora, naquela primeira situação de reações reversíveis, ela era aproximada? Ali não tinha aproximação. Ah, beleza, obrigada. Né? Lá não tinha aproximação, aqui não tinha aproximação. E mais para o final da aula de hoje, a gente vai entrar nas aproximações. Né? Então, eu tenho até uma boa notícia para vocês. Uma boa e uma má, como tudo na vida. A boa é que esses tratamentos sem aproximações, eles não são muito usados. Mas a gente tem que ver, né, como que eles são feitos. Vocês vão exercitar mais os tratamentos com as aproximações, tá? Muito bem. Então, esse aqui também é sem aproximação. Vocês vão ver que tem uma dedução um pouco, né, mais elaborada. Então, vamos por partes. Primeira coisa, né? Olhar para esse
processo completo aqui e enxergar que eu tenho duas reações. Aqui eu até escrevi, né, explicitamente em separado. Eu escrevi a primeira reação A dando B com constante de velocidade K1. Escrevi a segunda reação explicitamente em separado. B dando C com a constante de velocidade K2. Certo? É isso que eu consigo enxergar aqui. Como elas são etapas elementares, então eu vou escrever que para a reação 1, para a primeira etapa, a lei de velocidade é R1 é igual à constante de velocidade dessa etapa, multiplicada pela concentração de quem é reagente. Quem que é reagente dessa etapa? É A. É por isso que R1 é igual a K1 vezes A. Na segunda reação, né? Quem é a constante de velocidade? K2. Quem que é reagente nessa segunda reação? É B. Então, R2 é igual a K2 vezes B. Faz sentido para vocês? Então, isso precisa estar muito claro. Mais ou menos, professora. Você tem que enxergar, ó. Por que às vezes fica confuso? Certo? Porque você olha aqui, ó. Reagente. B é produto. Mas B é produto da primeira etapa. Então, quando eu escrevo a lei de velocidade da primeira etapa, né? Da etapa 1, então é R1, K1 vezes concentração de A. E na etapa 2? Agora eu tenho que enxergar B como reagente. Então, R2 a lei de velocidade é K2 vezes concentração de B. Eu acho que o que vocês têm que tomar cuidado é que B é produto da primeira etapa e B é reagente da segunda. Então, quando você vai escrever a lei de velocidade da primeira etapa, o reagente é A. Então, é R1K1 vezes A. E na segunda etapa, B é reagente. Então, é R2 igual a K2 vezes B. Melhorou? Né? Então, isso... Sim, obrigada. Tem que ficar claro. Aí, veja que vocês podem exercitar, escrever DADT. DAD, ó, A participa de quantas etapas? Digam para mim aí. A? A. Apenas a primeira, eu acho. É isso mesmo. Então, DADT só vai envolver a primeira etapa. E a primeira etapa consome A, concorda? Então, DADT Sim. É igual a menos R1KA. C, vou pular para C. C também é mais fácil, porque C só participa de uma. C só participa da segunda etapa. E C é formado na segunda etapa. Então, DT é igual a mais K2 vezes B. Eu vou rabiscar aqui. Olha, eu tinha pedido parar lá longe. Olha que coisa. Vou colocar um slide a mais aqui. Eu até posso, não tem... Eu estava pensando, será que se a aula fica muito longa para eles assistirem? Mas depois eu lembrei, vocês podem assistir no YouTube, vocês botam velocidade mais alta, vocês param, né? Se precisar, vocês avançam, vocês assistem de novo, enfim. Só para eu me penitenciar aqui para eu poder falar demais. Então, eu tenho, ó, A, K1, B, K2, C. Então, eu tenho, primeira coisa, eu vou escrever R1 é igual a K1, A. R2 é igual a K2, B. Aí eu vou escrever DA, DT, DB, DT, e vou escrever DC, DT. DADT
A só participa de uma reação, que é a primeira. E A é consumido na primeira etapa. Então, se A é consumido, eu tenho que pôr sinal de menos. E qual é a lei de velocidade da primeira etapa? É essa aqui, ó. Então, é menos K1A. DC, DT, por que eu pulei para o C? Porque C só participa de uma também. E C, ele é formado nessa etapa. Então, entra um sinal de mais aqui. E qual é a lei de velocidade da etapa 2? É K2B. Já B, ele participa das duas. B é formado na primeira, então eu tenho que incluir a lei de velocidade da primeira com sinal positivo. Mais K1A. E B é o quê? Consumido na segunda. Então, a lei de velocidade da segunda, que é essa aqui, entra com sinal de menos, ó. K2B. Tá claro isso para todo mundo? Tá. Que isso é importante que vocês... Isso é praticamente o que vocês vão ter que fazer até o fim de cinética. Vai ter que saber escrever essas expressõezinhas. Vai ter que enxergar qual é, conseguir escrever a lei de velocidade para cada etapa, que envolve a constante de velocidade e quem é reagente nessa etapa, sempre. E aí, para cada substância, escrever, né, DDT, observando todas as etapas em que essa substância participa. As etapas em que ela é formada entram com sinal positivo na lei de velocidade e entram com sinal negativo na lei de velocidade das etapas em que ela é consumida. Se vocês entenderem isso, metade, mais da metade dos problemas de cinética, vocês vão se livrar. Porque isso aparece muito, muito, muito. Então, voltando aqui. Vejam só. Aqui, ó, o que está escrito? Está escrito DBDT, que eu acabei de mostrar naquele slide, escrevendo em vermelho, como é que escreve. Ó, DBDT, aqui ele só colocou um mais explícito, mas você pode pular direto aqui, ó, para esse final. DBDT, o que eu tenho que olhar para escrever DBDT? Todas as etapas que B participa. E colocar a lei de velocidade da etapa em que ele é formado, ó, ele é formado na primeira, com sinal positivo, e a lei de velocidade da primeira. E se na segunda ele é consumido, entra com um sinal negativo. E se ele fosse formado em outra, entraria mais uma com sinal positivo. E a lei de velocidade correspondente, certo? Então, aqui eu tenho DBDT. Aí, ó, aqui eu tenho todas as expressões que eu acabei de mostrar como que escreve, ó. DADT, DBDT e DCDT, certo? Que eu mostrei para vocês. Tá? Aí a gente vai precisar de uma consideração aqui. Da gente raciocinar que todos eles partem de A. Né? Qual que é a reação? É A dando B dando C. Aí, A dando B dando C. Então, vamos supor que no início eu só coloquei o composto A. Eu não tem substâncias que tem como reagente. Eu não podia pôr uma pitada do produto, se o produto existisse no laboratório, fazer uma reação assim, para ver se adicionando o produto se tem alguma, né, perturbação. Mas aqui a gente está considerando a situação mais simples, ó. Se no tempo t igual a zero, somente A estiver presente no sistema, o que eu posso dizer sobre as concentrações iniciais de cada um? Eu posso dizer que a concentração de A é diferente de zero, que, né, A0 é diferente de zero, B0 igual a zero e C0 igual a zero. Aí, como eu defini, certo? Eu estou querendo tratar aqui da situação mais simples, eu defini que todas essas etapas são de primeira ordem, tá? São reações consecutivas de primeira ordem. Então,
se somente a primeira reação, tá vendo, que interfere na concentração de A, e a primeira é de primeira ordem, lembra dessa expressãozinha aqui da lei de velocidade integrada? Não é isso que a gente deduziu? Sim. Né? Então, a variação da concentração de A em função do tempo é A0 exponencial de menos K1 vezes T. Né? Beleza. E agora, para B, né? Mesmo sendo as duas etapas de primeira ordem, eu não posso usar diretamente isso, porque se eu olhar aqui, ó, tudo bem, dB dt é igual a K1 vezes A menos K2 vezes B. Então, eu tenho uma expressão para A. Então, que expressão é essa daqui, ó? É essa mesma aqui em cima, só que no lugar de A, está substituído isso daqui. Só que agora ainda tem o K2B. O que eu faço com isso? Ou eu uso uma aproximação, ou eu vou ter um certo trabalho matemático para resolver, porque isso aqui é uma equação diferencial. Certo? E o que os livros, tanto o livro do Atkins quanto do Levine, ele só dá a solução, ó. A solução para a concentração de B é essa. O Levine até apresenta no apêndice. Né? Então, como eu comentei no início, eu até coloquei aqui, ó, essa dedução, e as deduções eu estou colocando em slides azuis. É como se fosse um apêndice, né? Eu não vou comentar tanto em detalhes essa resolução dessa equação diferencial, mas também não quero assustar vocês, mas é para vocês verem como que fica esse caso, que é o mais simples de mecanismo, porque é A dando B dando C, né? Tudo de primeira ordem. Isso daí, a gente já teria que usar alguns artifícios matemáticos. Eu vou comentar aqui, que é o seguinte, ó. Tá vendo essa expressão aqui? dB é igual a K1 a 0 exponencial de menos K1T menos K2B. Uma proposta, né, uma maneira de solucionar essa equação é tratá-la como uma chamada equação diferencial pfaffiana. Eu não tinha ouvido falar, não sei se vocês já ouviram falar. Eu estudei cálculo há mais tempo. Aí, o que é essa equação diferencial? É uma equação desse tipo aqui, ó, em que a gente tem dois tipos, né, de diferenciais, tá vendo? dB e dt, por exemplo, com seus coeficientes, e que de alguma forma a gente pode igualar essa soma a zero. Né? Se eu tiver mdb mais mdt igual a zero. Como que eu consigo transformar isso daqui, né, para ficar dessa forma? A primeira coisa é passar o dt para a direita. Né? Então, se eu passar o dt, ele vai vir multiplicando esses dois termos aqui. E aí, depois eu passo o dB para cá. Ó. Então, eu fico com, né, o dB, ou passo esses dois termos para a esquerda, melhor dizendo. Tanto faz. Eu passo esse K1 para cá e o K2 também. Então, eu fiquei com dB. Eu vejo que eu tenho dt aqui e aqui, tá vendo? Então, eu coloco dt em evidência, coloco, né, aqui entre parênteses, os termos que estão multiplicando pelo dt. E aí, eu vejo que eu tenho dB e tenho dt, e eu vou integrar por partes. Notem que a solução dessa equação, ela envolve um raciocínio que, nesse caso, ele funciona, que é o seguinte. Que eu posso considerar que quando dB é diferente de zero, dt é igual a zero. E quando dt é diferente de zero, dB é igual a zero. Como se fosse um raciocínio assim. Não se preocupem muito nisso, porque isso aí não é que... Eu só estou comentando o apêndice, só para também não ficar. Tirou da cartola e apresentou. Foi feito um raciocínio para solucionar aquela equação. Vejam só aqui. Se aqui eu tenho a concentração de B, que é o intermediário,
ele é intermediário, a concentração dele, tá vendo? Que no início, aqui é uma escala de tempo, nos tempos iniciais, a concentração de B, ela é nula. Qual é o sentido disso? B é um intermediário. B só se formou depois de um certo tempo que a reação estava ocorrendo, né? E aí, após um certo, depois desse tempo, eu vou ter um acúmulo de B. Então, eu posso considerar que esse intervalo em que eu vou ter um acúmulo de B, né? Ele vai ocorrer em um tempo tão curto que eu poderia considerar um dt igual a zero. Esse que é o raciocínio. Quando eu tenho, tá vendo? Aqui eu tenho um dt, aqui é um intervalo de tempo. Quando eu tenho dt diferente de zero, eu tenho dB igual a zero, tá vendo? B não variou. Agora, quando B resolve variar, aí eu tenho dB diferente de zero, eu posso considerar que isso foi num tempo tão curto que eu posso considerar que eu tenho dt igual a zero. É um negócio, é uma certa viagem. E aí, com base nisso, para que essa separação? Para a gente integrar cada um em separado. Então, esse termo vai ser integrado sozinho e depois esse termo vai ser integrado sozinho. E as soluções vão ser somadas. Tá vendo? O raciocínio é assim. Esse artifício ele teve que ser usado para a gente resolver, né? E achar uma expressão para a concentração do intermediário. Então, aqui é necessário que eu diga a vocês, que eu chame a atenção de vocês, que as aproximações que virão na sequência, elas servem justamente, pode até anotar aí, as aproximações servem para encontrar uma expressão para a concentração do intermediário. Por quê? Porque a gente foge, entre aspas, né, no bom sentido, né? A gente está sempre procurando alternativas para não ter, né, que fazer esse tipo de resolver essas equações, que exigem cada vez artifícios matemáticos, né, mais sofisticados. Ou seja, usando, né, a solução sem aproximação, a expressão para B é essa daqui, para a concentração de B. Então, a concentração de B é K1 a zero dividido por K2 menos K1, que multiplica essas duas exponenciais. Né? Aí, como é que a gente obtém a expressão? Então, a gente já tem a expressão de A, de B, e agora, como é que fica a expressão de C? A expressão de C, ela vem mais simples. Ela vem do seguinte: em qualquer momento, em qualquer instante de tempo, a soma das concentrações de A, de B e de C presentes são iguais a zero. Por quê? Porque aqui eu estou considerando, ó, todos com estequiometria igual a 1. Se A dando B dando C sempre tem estequiometria igual a 1, tudo partiu de A zero. Então, em qualquer intervalo de tempo, a combinação dos três tem que dar A zero. E logo, C é igual a zero menos A menos B. A eu tenho a expressão, B eu tenho a expressão. Né? Para que servem essas três expressões? Elas servem para a gente traçar duas possibilidades, né, de variação das concentrações em termos do tamanho relativo entre as duas constantes. Então, veja, o que eu estou falando aqui? Eu tenho duas reações consecutivas, uma com uma constante de velocidade K1 e a outra com constante de velocidade K2. Como que fica, né, o gráfico da concentração dos três se K1 for muito menor que K2 e se K2, né, é que for muito menor que K1. São essas duas possibilidades aqui, ó. Quando, certo, K2 é 6 vezes maior que K1, estão vendo? Ou seja, a segunda é muito mais rápida. Se a segunda reação é muito mais rápida, demora para formar
o intermediário B, mas tão logo ele é formado, ele já é consumido. Faz sentido isso? Né? Mais ou menos. Vamos voltar aqui na reação e pensar. Então, eu tenho duas reações, certo? Vamos supor que essa daqui é muito rápida, ó. Essa primeira. E essa daqui é muito lenta. Eu começo com o reagente A. Se ela é rápida, rapidamente A vai formar muito B. E B, devagarzinho, é que vai formando C, né? Então, A cai rápido, B forma rápido, só que B vai diminuindo assim, ó. Agora, se a primeira é mais lenta, né? Então, e a segunda, que é rápida, leva, sei lá, vários minutos. É que nem aquele exemplo lá do túnel, né, que a senhora falou. É, isso mesmo. Se a primeira reação é lenta, mas a segunda é rápida, né? Demora para formar B, só que logo que ele forma, ele desaparece. Ele forma, desaparece. Ele forma, desaparece. Né? É como se fosse... Olha, eu tenho um monte de exemplo aqui de exemplos culinários. Imagine você fazendo alguma coisa na cozinha que demora muito para ficar pronto, mas você come rápido. Né? É verdade. É que nem a fila do dentista. Às vezes a gente fica horas esperando e a consulta demora 10 minutos. É, mais ou menos aí, exatamente. São duas coisas na sequência, uma muito demorada, outra muito rápida, ou vice-versa. Então, eu nem vou ficar discutindo muito, a gente pode fazer essa discussão olhando, né, para a expressão, só que aí você tem que ficar fazendo um monte de conjecturas. Aqui aumenta, aqui diminui, aqui aumenta, aqui diminui. Mas esses dois gráficos, eles são maravilhosos. Que gráfico que é esse da esquerda? Esse da esquerda, ó. Quem que é K2? É a constante da segunda. Se eu estou dizendo aqui que K2 é igual a 6 vezes K1, né? K2 é muito mais rápida, é ou não é? Ela é 6 vezes maior que K1. Né? Vamos supor que K2 seja igual a próprio 6. 6 é igual a 6 vezes 1, não é? Então, se K1 fosse igual a 1 e K2 fosse igual a 6, o que ia acontecer? Né? A segunda sendo muito mais rápida. Ó, conforme eu forma B, ele já é rapidamente consumido. Então, ele vem diminuindo. Essa curva aqui é do reagente A. Então, conforme A diminui, quem que A forma diretamente? A forma diretamente B. Mas o B nunca chega a ficar grande, tá vendo aqui, ó? O B é essa baixinha. E o C, ele começa a aumentar logo desde o início. Você não acumula o intermediário quando você tem essa combinação de constantes. Agora, esse aqui, da direita, né, é quando K1 é mais rápida. Quando a primeira é muito mais rápida que a segunda. A primeira dá ali B, forma B rápido. E a outra não dá conta. Né? É como se tivesse duas pessoas trabalhando, certo? Uma tem que fazer uma tarefa e a outra tem que pegar o que o outro fez e continuar uma outra etapa. É as duas situações. Ou quando um deles o primeiro é muito rápido e o segundo é lerdo, o primeiro vai fazendo e vai, toma, 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 e o outro vai devagar, o que vai acontecer? Vai formar uma pilha, não é? Do que o primeiro está formando, da tarefa do primeiro. E quando é o contrário? Né? O primeiro é que é mais lerdo, o primeiro tá... Aí ele termina, é como se fosse assim... Vocês imaginem uma tarefa qualquer. O primeiro é super lento e o segundo é rápido. O primeiro
apresentar o produto dele, a hora que ele entrega, o outro já termina. Então, o segundo está sempre de braço cruzado, quase, e o primeiro está ali, lento. Bom, nesse segundo caso, em que o primeiro é mais rápido e o segundo é lento, ó, acumula o intermediário. Então, A diminui rápido, e ó, o C, como ele é lento. Então, junta muito do intermediário. Né? Então, isso daqui, esse resultado é um resultado muito interessante e muito importante, porque ele vai dar origem a uma aproximação importantíssima, que é conhecida como aproximação do estado estacionário, né? Que ela se baseia... Só nesse segundo caso aí? É esse que eu circulei aqui de rosa. Ah, tá. É o caso. O que a aproximação do estado estacionário diz? Né? Que os intermediários, todos eles, conforme eles vão sendo formados, eles são consumidos logo, certo? E eles nunca chegam a se acumular. Qual é a consequência deles não se acumularem, como é nesse caso aqui? O gráfico deles é aproximadamente o quê? Não é? Aproximadamente horizontal. Vocês concordam comigo? Olhem a curva de B à esquerda. Ela é bem achatada. Qual é a consequência matemática de você não ter assim, esse ponto de máximo, né? Como você tem aqui? É que na maior parte do tempo, nesse caso aqui, você pode considerar dB dt igual a zero. A concentração do intermediário, ela varia pouco, não varia? Ó. Vocês concordam comigo? Ele vai do zero a um valor baixinho e continua baixinho o resto da reação. Vocês estão conseguindo ver isso? Sim. Então, a concentração do intermediário varia pouco no tempo, na maior parte do tempo. Como é que a gente traduz isso matematicamente? Que a gente sempre vai poder escrever, cadê a minha expressão aqui? Que dB dt é igual a zero. A gente vai poder sempre igualar dB dt igual a zero. Então, é importante que fique claro. Nesse caso aqui à direita, dB dt só é igual a zero no máximo. Só perto desse intervalo de tempo aqui, ó. No resto, não é, ele tem uma inclinação aqui, tá vendo? Aqui ele tem uma inclinação positiva por muito tempo. Todo esse intervalo de tempo aqui, ó. E ele tem uma inclinação negativa em todo esse tempo aqui. Enquanto que nesse caso aqui, ele tem... A curva é achatada o tempo inteiro. Então, quando vocês se perguntarem o que significa a aproximação do estado estacionário, que é tão importante em cinética, né? É que a concentração da intermediária varia muito pouco. E ela pode ser aplicada em muitos casos. É em todos? Não, porque tem casos em que o comportamento é esse aqui. Aí, essa aproximação, ela falha. Mas ela é uma aproximação muito importante porque realmente tem muitos sistemas em que isso aqui vale. Beleza? Então, a gente sempre vai buscar aqui com as aproximações fugir desse tipo de solução completa aqui, ó, sem aproximação. Então, é isso. Eu vou comentar aqui, né? Eu não vou introduzir nenhuma aproximação hoje para não picar o assunto. Então, eu só vou mostrar mais esse último slide aqui, né? Que é uma outra... Não vou chamar de brincadeirinha, porque matemática não é brincadeira, cinética também não, mas é uma outra manipulação matemática, que é um exemplo que o Atkins traz, né? Que ele chama aqui, ó, de analisando reações consecutivas. Né? Tá em inglês, mas eu vou ler aqui com vocês, certo? Então, se vocês forem estudar, eu já passei esse PDF para vocês,
Ah, ela bota essas coisas em inglês. Vem aqui, ó, no finzinho da aula, né? Mais ou menos em 1 hora, perto de 1 hora e meia, eu vou ler aqui o que significa. Então, ó, suponha que em um processo industrial, uma substância A produz o composto desejado I. Então, aqui a suposição dele é que, na verdade, você está interessado no intermediário, né? Como eu falei no começo da aula, não é porque você tem reações consecutivas que o que você quer sempre é o produto final, mas o tratamento é o mesmo. E o composto I, ele decai no produto C, aqui, ó, worthless. Ele quer dizer que não vale nada. Ou se não vale nada, sim, nos princípios, né, sem interesse. Esse processo industrial não se interessa pelo produto C. Cada uma dessas etapas sendo de primeira ordem, certo? Aí ele pergunta assim, em qual tempo, qual vai ser o tempo em que o composto I estará presente na máxima concentração, certo? Aí, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que pegar... Eu vou ler o texto dele, depois eu mostro aqui mais em detalhe como é que é a resolução, né? A dependência com o tempo da concentração de I é dada pela equação 22.4, que é essa daqui, ó. I é igual a KA a 0, KB menos KA, papapá. Que equação é essa? É essa mesma de B aqui, ó. Tá vendo? Só que só deu outro nome. Né? Então, essa equação, ela dá a dependência da concentração de I com o tempo. Então, qual é a proposta aqui da resolução? Qual será o tempo em que a concentração de I vai ser máxima? Né? Ou seja, para saber isso, a gente tem que derivar. Tem que fazer DI, DT, certo? Como é que a gente faz DI, DT? Né? Então, aqui, ó, é uma constante. A gente trata como tudo isso aqui constante. Estão vendo? Né? E eu vou ter as derivadas das exponenciais. A derivada da exponencial, a derivada aqui, ó, desse termozinho, né? É a derivada do expoente. Qual é a derivada do expoente em função do tempo? É menos KA, então é menos KA, que multiplica E elevado a menos KAT. Menos a derivada disso daqui, que é menos KB, que multiplica E elevado a menos KBT. Está aqui, ó. Aqui está a derivada da primeira exponencial. Aqui está a derivada da segunda exponencial. Tudo isso multiplicado pela constante, né? Então, DI dt, aqui está o resultado. Depois vocês exercitam aí. Façam a derivada disso daqui em função da variável tempo. Certo? DI dt é igual a isso daqui. Então, no tempo máximo, né, a derivada é igual a 0. Certo? Então, eu tenho que considerar que DI dt é igual a 0. Aí, ele faz o seguinte raciocínio. Em que situação, né, eu posso igualar isso aqui a 0? Né? Considerando que, ó, KA é diferente de 0. A 0 é diferente de 0. KB também é diferente de 0. Qual é o sentido disso? Eu estou partindo da premissa de que eu tenho duas reações e de que a reação ocorreu porque eu tenho uma concentração inicial do reagente A, né? Eu tenho as duas reações ocorrendo, ou seja, elas têm constantes de velocidade, né? Não nulas, certo? Então, aqui é diferente de 0, então só pode ser igual a 0 esse termo que está entre parênteses. Então, se eu tenho KA é elevado a menos KT menos KB é elevado a menos KBT igual a 0, significa que um é igual a outro. Certo? Se um é igual a outro, aí é que eu desmembrei aqui, ó. KA é elevado a menos KT é igual a KB vezes E elevado a menos KBT. Aí eu passo, ó, deixo o KA desse lado esquerdo e passo o KB dividindo.
e passo a exponencial aqui, ó, dividindo. Então, eu tenho KA, KB veio dividindo. Essa exponencial eu deixo aqui, essa outra exponencial vem dividindo. Aí, o que eu fiz com essa exponencial? Eu passo ela aqui para cima com sinal positivo, lembram? Então, fica KA sobre KB é igual a E elevado a menos KBT vezes E elevado a mais KAT. Coloco o T em evidência. KA sobre KB é igual a E elevado a KA menos KB, que multiplica T. Agora eu escrevo na forma logarítmica. Se E elevado a Ka menos KB, T é igual a Ka sobre KB, Ln de Ka sobre KB é igual a isso daqui. Aí eu isolo o tempo, passo Ka menos KB dividindo. É o que está aqui. Esse é o tempo máximo. Certo? Esse é o tempo máximo, então, que veio de onde? Veio de eu derivar a expressão, veio de eu igualar a zero, porque no ponto de máximo a derivada é igual a zero. Fiz a consideração de que essas constantes não podem ser iguais a zero, só pode zerar a expressão com isso daqui. Então, essa expressão aqui me permite calcular o tempo máximo. Certo? A boa notícia é que os exercícios, né, do fim do capítulo, eles não têm tantos exercícios assim com dedução. Até que no capítulo de cinética, essas deduções piores, elas aparecem no meio do capítulo. Né? Tá claro esse exemplo? Né? Sim. Na verdade, eu vou rever isso depois. Revejam essas deduções. Reler com calma. Porque, vejam o seguinte, vocês podem, né, se furtar de fazer essas deduções, não só nessa disciplina, mas quando vocês se debruçam a pegar essas coisas, vocês veem que rapidinho vocês pegam um jeito e isso cria uma intimidade com o assunto. Não deixe para pegar isso, os assuntos para estudar só lá na hora do desespero, na véspera, porque não dá tempo, né? E ir no detalhe. E aí isso não cria aquela intimidade, aí o negócio vai virando um bicho de 7 cabeças, né? E outra coisa, eu estou à disposição. Vocês podem pedir ajuda, podem tirar dúvida por e-mail, pode pedir para a gente entrar em online, tá bom? Enfim. E aí eu vou deixar eu já tinha a primeira aproximação, que é o pré-equilíbrio, eu já tinha colocado aqui, mas eu vou deixar para abordar essas aproximações só na próxima aula, tá? Enfim. Vou parar a gravação, mas aí se vocês... Então, tchauzinho a todos.